Salve pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho de descanso entre treinos, principalmente entre os treinos do mesmo grupamento muscular. E aí, mulherada que gosta de treinar glúteo todo dia, você acha que pode? Acha que não pode? É benéfico, não é? Homens gostam de treinar peito, quer treinar peito, bíceps, tríceps todos os dias, é benéfico, pode ser feito, devo esperar 2, 3 dias de descanso. E aí? Então fique com a gente até o final, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Remedinho milagroso, desculpa de preguiçoso. Bom, já de primeira eu posso falar para vocês o seguinte: o descanso é proporcional à intensidade do trabalho realizado. Então, como é que foi o seu trabalho? Como é que foi o seu estímulo? Como é que foi o volume do seu treino? Tá? A intensidade do seu treino ou a qualidade do seu treino? Como é que está sendo isso? Outra coisa, como é que está sendo a qualidade do seu descanso? Ou a qualidade da sua alimentação, a sua dieta? Tudo isso está envolvido nesse tempo de recuperação, nesse tempo de descanso. Bom, e para falar sobre isso, eu tenho que voltar lá atrás um pouquinho e falar um pouquinho sobre estímulo e o princípio da sobrecarga. Primeira coisa, estímulo. Todo estímulo provoca uma reação no seu corpo que vai desencadear uma resposta, certo? Então, primeiramente, estímulos débeis não provocam consequências nem adaptações. Se o treino for muito fraco, for muito sem graça, não vai acontecer nada, não vai promover hipertrofia. Estímulos médios também apenas excitam. Durante o treino provoca algumas mudanças fisiológicas no corpo, uma irrigação sanguínea local, de repente, na musculatura, uma vasodilatação, frequência cardíaca aumentada, mas também não vai passar daí. Terminou seu treino, chegou na sua casa, tomou seu banho, também hipertrofia quase zero. Estímulos médios fortes, esses sim, esses são benéficos, é o que a gente quer, né? Faz nosso corpo se adaptar, melhorar para a próxima sessão de treino, faz a quebra da homeostase, né? Homeostase é esse conforto do nosso corpo. Homeostase é o equilíbrio interno do nosso organismo em relação ao meio externo. Então o exercício físico, na verdade, ele é um agente estressor. Ele faz a gente sair, ele estressa o nosso organismo, mas faz o nosso organismo se adaptar e melhorar para a próxima sessão de treino. E estímulos muito fortes, aí já não é legal, aí já passou do ponto, causam danos no nosso tecido, no nosso organismo, às vezes danos irreversíveis. E a gente tem que falar também um pouquinho sobre o princípio da sobrecarga, que direciona e gerencia todo esse processo anabólico, esse processo de hipertrofia, que é o que a musculação promove e é o que a gente quer. O princípio da sobrecarga está fortemente ligado ao estresse ou ao estímulo, que é o que a gente estava comentando. Lembra que a gente falou que o estímulo é um agente estressor? Né? Então, o estresse ou síndrome da adaptação geral. Tá? Esse estresse pode ser físico, né? Um agente estressor físico, como o clima, de repente calor, frio, ou próprio esse exercício físico é um agente estressor. Pode ser químico gerado por remédios, pode ser mental, tipo depressão, angústia, algum aborrecimento que a gente tem. Então esse estresse também é dividido em fases. Fase de alarme, né? Que essa fase de alarme também é dividida em duas, que é choque e contra-choque. Um exemplo, você é submetido a um clima muito frio, tá? Então seu corpo tenta se adaptar a esse clima e tenta elevar a temperatura através de tremores. Isso é o contra-choque. Adaptação é o contra-choque, tá? Ou ao contrário, ou calor. De repente você tá sentindo muito calor, você começa a suar. Então o corpo percebe esse calor, assimila, processa, isso é o choque. E como contra-choque, ele libera o suor para baixar a nossa temperatura. E tem a fase de resistência. Essa sim é uma fase benéfica. É o que a gente usa no treinamento esportivo, né? Faz todo sentido o treinamento esportivo. O corpo pega o agente estressor, que é o treinamento físico no caso, e tenta se adaptar e melhorar. Para o próximo treino você está ainda mais forte. E por último a fase de exaustão, que satura as condições de defesa, de adaptação do nosso corpo, levando o corpo à beira de um colapso. Essa ninguém quer. Mas por outro lado, gente, falando em treinamento esportivo ou em musculação, o estresse é um fator benéfico, nos ajuda aí a nos adaptar, nos melhorar, a ficarmos mais fortes para os próximos treinos. Bom, para explicar melhor como funciona todo esse processo de estímulo, recuperação, supercompensação, né, nosso corpo ele está no patamar, tá? Quando a gente entra com o estímulo nesse ponto, há toda uma fase de catabolismo, uma fase de perda, de fadiga muscular. Depois a gente entra numa fase de recuperação e depois uma fase de supercompensação,
tá? A gente tem que achar qual o melhor ponto dessa supercompensação para a gente dar esse próximo estímulo, tá? Para continuar a gente tendo esses ganhos, né? Futuramente. E para ilustrar isso, para ficar melhor o entendimento, preparei umas imagens aqui para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, que é o seguinte, ó. Então, tem uma frase famosa aqui do pesquisador Dantas, né, que é uma das maiores autoridades aí de educação física no Brasil, tá? Ele explica aqui, olha lá, como eu tinha falado, ó, o tempo necessário para a recuperação é proporcional à intensidade do trabalho realizado, tá? Já vocês vão entender certinho aqui o que significa. Então vamos lá, pessoal, princípio da sobrecarga. Supercompensação, o que é isso? Supercompensação, aquela fase lá de cima que eu falei para vocês, ó, tá? Então ela é produto do equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação. Se você tiver uma carga aplicada, um treino ideal, tá? Uma recuperação ideal, você vai ter uma boa supercompensação. Se um dos dois falharem, sua supercompensação aqui não vai ser tão boa. Então aqui, ó, a gente se encontra nessa linha aqui, ó, nesse patamar, tá? Essa linha tracejada, olha lá, aplicação da carga. Isso aqui seria o estímulo, no caso, né? Que seria o treino, tá bom? Quando a gente dá o treino, ó, ocorre o que eu falei para vocês, aquele processo de fadiga muscular, de catabolismo momentâneo, no caso, né? Depois, há uma fase de recuperação, que você volta ao início, ao estado de início aqui que você começou, ao mesmo ponto. E logo após uma supercompensação, tá? O organismo entende que ele precisa melhorar, porque lá na frente ele vai receber um próximo estímulo. Então tá aqui, uma supercompensação. E qual o melhor ponto para a gente retornar, então, para a gente dar aquele próximo estímulo, o próximo treino? Seria aqui, ó, no ápice, tá? Bem aqui no ápice da supercompensação. Olha lá, ponto ideal de aplicação de uma nova carga. Bem aqui, ó, bem no ápice, certo? Se você faz uma aplicação prematura de uma nova carga, se você entra com um treino muito antes do tempo, se você há um pouco de descanso, você interrompe esse tempo aqui, ó, de supercompensação, tá vendo? Você interrompeu sua supercompensação e já vai entrar com o processo catabólico novamente. Então você deixou de ganhar, né? Você poderia vir até aqui em cima, você teria uma evolução até aqui nesse ponto, você interrompeu esse processo para entrar com um novo estímulo, então não é ideal. E por outro lado também a mesma coisa, se você passa muito da hora, se você aplica uma carga tardia, um novo treino, né, tardio, você passou desse ponto ideal, então você já começa a perder, certo? Então se você aplica prematuramente um novo treino, você deixa de ganhar, tá? E se você demora muito, que seria aqui no ponto 3, você perde o que você já ganhou, certo? Então, continuando. Aqui é um slide um pouquinho mais explicado, ó. O que acontece? Então aqui a gente tem todas as fases. Essa curva inteira aqui, ó, desde a fase aqui do começo do estímulo, a fase negativa aqui da senoide, até o ponto máximo aqui da supercompensação, é chamado de assimilação compensatória. Olha lá, o ponto inteiro aqui do ciclo, certo? Assimilação compensatória. Ela é dividida em duas fases. A fase negativa do movimento, que é a fase de recuperação que a gente falou. Primeiro há um catabolismo, depois uma fase de recuperação, mas tudo isso aqui é chamado de fase de recuperação. E a fase de supercompensação, que é a fase do ponto que a gente chegou onde a gente estava desde o começo até supercompensar. Tem lá em cima, é chamado de fase de restauração ampliada. Então a soma dessas duas fases aqui, a fase de recuperação, fase de restauração ampliada, é a assimilação compensatória. E lembra que eu falei para vocês que dependendo da intensidade do treino, isso vai influenciar muito na sua supercompensação? Então tá aqui, ó lá, depende da intensidade e do volume do treino também, né? Intensidade e volume do treino. Então se você faz um treino muito leve, um treino muito fraco, consequentemente sua recuperação vai ser menor. O tempo de descanso vai ser menor, tá? Aí pode ser menor no caso. E por outro lado também é o seguinte, se você dar um treino muito forte, essa curva ela vai aumentar, ela vai descer mais aqui, ó. Consequentemente seu tempo de descanso, né? Essa fase de recuperação aqui também vai ter que ser maior, certo?
E outra coisa, a supercompensação também ela depende do quê? Depende da qualidade da sua recuperação, tá? Se você descansou bem, se você se alimentou bem, tudo isso influencia na fase de supercompensação. Você não adianta nada você dar um treino muito forte, um estímulo muito forte, se essa fase de recuperação sua aqui foi falha, faltou descanso, faltou alimentação, então essa supercompensação não vai ser tão boa, de repente ela vai ser mais baixinha, vai ser aqui, ó, certo? Então a gente tem um tempo médio aqui de recuperação de 24 a 72 horas, só que é muito relativo. Ó. Se você faz um treino muito leve, igual eu te falei, um treino que não foi muito pegado, um treino medíocre, né, vamos dizer assim, esse treino aqui, esse tempo aqui de recuperação pode ser de 24 até 36 horas. Às vezes 24 horas, às vezes você pode dar um novo estímulo no dia seguinte. Agora, se for muito pesado, se for muito exaustivo, se for muito pegado, essa curva vir muito aqui embaixo, ó, tá? Aí você vai precisar de um tempo maior, 72, às vezes 96 horas, para recuperar aquela musculatura, certo? Então aqui, mas aqui no final da senoide acontece aquele negócio, ó. Se você passa muito do estímulo, do ponto ideal do estímulo, que é o ápice aqui da supercompensação, aí você já começa a entrar em decréscimo de novo, e vai voltar ao ponto de partida, onde você começou aqui, ó. E se demora mais, a coisa piora mais ainda, tá vendo? Acontece uma involução aí do seu condicionamento físico. Aqui temos mais um slide um pouquinho mais simples, só para a gente visualizar de novo. Então aqui é o ponto do estímulo, acontece todo aquele decréscimo, aquele catabolismo, né? E depois aqui começa a haver um anabolismo de novo, aumento uma recuperação do condicionamento. Chegamos ao ponto de partida aqui de novo e há uma supercompensação, tá? Se você demora muito para dar o estímulo, olha lá, você começa a entrar em destreino, tá bom? O estímulo muito tardio também não vai ser benéfico, não vai funcionar. E para finalizar, temos 3 modelos aqui, ó, que é bem interessante a gente analisar. O que seria o ideal? Esse modelo B, o do meio aqui, ó, intervalos entre as sessões são ótimos, ó, são ideais, intervalos ideais, tempos de descanso ideais entre as sessões. Então você dá o estímulo, houve a fase aqui de catabolismo no caso, depois houve uma fase de recuperação, anabolismo, houve a supercompensação, e aqui bem no ápice da supercompensação você entrou com o novo estímulo, ó, e o ciclo se repete novamente. A hora que chega aqui na fase de supercompensação, ó, bem aqui no ápice da fase, você entra com o novo estímulo. Então você percebe que há uma ascensão do seu condicionamento físico, ó. Você vai obter ganhos, você vai estar sempre em evolução. Agora esse modelo aqui, o seu é o seguinte, intervalos entre as sessões são muito longos. O que acontece? Mesma coisa, aplica o estímulo, houve o catabolismo, houve o anabolismo, fase de supercompensação, você espera muito para dar o estímulo, essa fase começa a cair novamente, ó. Na verdade você está dando estímulo aqui no mesmo ponto que você começou lá no começo, ó. Então todo esse treino que você fez, toda essa curva aqui não serviu de nada, deu estímulo no mesmo ponto que você estava lá no começo. Aí outro ciclo se repete novamente, tá? E vai sendo assim. O que acontece? Olha lá, você apenas uma manutenção, você não vai ter evolução nenhuma. Agora o pior delas, né, que seria essa aqui, ó, quando os intervalos entre as sessões são muito curtos. Então você deu o estímulo, aconteceu aqui, ó, o catabolismo. Antes da recuperação total, você não chegou nem no ponto que você estava aqui, você já entra com outro estímulo. Olha lá, ele cai mais um pouco. Nem recuperou de novo, você já entra com outro estímulo, outro treino, cai de novo. Aí vai acontecendo um decréscimo, você está entrando num buraco. Além de não evoluir, você está cada dia pior, né? Pode acontecer um overtraining e as chances de lesões aqui são eminentes aqui no caso, né? Pessoal, então como saber então o tempo ideal de descanso, a hora certa para o próximo estímulo, né? Principalmente para o mesmo grupamento muscular, né? Aí que entra o papel do personal. Ele vai ter que saber te avaliar a sua evolução, ver como é que está sendo, né? Se você está evoluindo ou não, e a partir daí analisar se ele pode encurtar esse treino, as trocas do treino, no caso, a intensidade, o volume, até a qualidade da execução, a melhora da qualidade da execução, aí ele vai poder te ajudar. Então, se você não tem um personal, o que você pode fazer? Aí, no caso, você vai ter que aprender a escutar seu corpo, interpretar os sinais que ele manda para você, no caso, né? Saber analisar a sua evolução,
para daí então tomar as decisões, encurtar ou esticar esse tempo de descanso para cada estímulo no caso, né? E o que vocês podem fazer é o seguinte: analise seu treino. Se você decidiu encurtar um pouco esse tempo de descanso e esse treino depois não rendeu, caiu a carga, baixou as repetições, com certeza seu músculo não está recuperado, tá? Então mantenha onde que está. Vamos supor, por exemplo, você faz um treino para peitoral, tá? Aí você sabe quantas repetições você fez, a carga que você fez. Se você decide encurtar o tempo de descanso para refazer esse treino novamente, para repetir esse treino novamente, e esse treino não rendeu, baixou a quantidade de carga, cansou mais rápido, baixou a quantidade de repetições, com certeza seu músculo está recuperado totalmente. Por outro lado, se o treino rendeu, aí você pode manter esse intervalo de descanso. Beleza? Espero que os vídeos tenham ajudado. Quem gostou, compartilhe, se inscreva no canal, dê o joinha pra gente e até o próximo vídeo.